Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Stefano Veloso, especialista em educação internacional e posso te ajudar a morar no exterior através dos estudos em destinos como Canadá, Estados Unidos e Irlanda. Hoje nós vamos explorar as possibilidades para você que é au pair ou foi au pair nos Estados Unidos, de ficar nos Estados Unidos ou também fazer a transição para o Canadá. Então, se você está nessa situação, fica comigo até o final desse vídeo, que esse vídeo é especialmente para você. Além disso, eu deixei lá no final do vídeo um presente para você também. Bom, se você está aqui nesse vídeo e não faz a mínima ideia do que é au pair, basicamente é um programa de intercâmbio onde meninas ou meninos, né, saem do Brasil, por exemplo, para ser babá nos Estados Unidos em famílias americanas. O programa é de 1 ano de duração, renovável por mais 1 ano também. Então, para quem já é au pair, está familiarizado, sabe, né, que fica no J1 no primeiro ano e depois faz a mudança, né, para status, que todo mundo chama, que nada mais é do que fazer a renovação e fica com o status do J1, mas não tem o visto estampado lá no passaporte. Na minha opinião, pessoal, o programa de intercâmbio de au pair é um dos melhores programas de intercâmbio que tem hoje aí disponíveis para brasileiros. Por quê? Porque a pessoa vai diretamente para uma família, já com trabalho, já com moradia, e também eles pagam a passagem de ida e volta para o Brasil. Então é um custo-benefício muito bom para você já estar com tudo preparado quando chegar lá. Além disso, né, eu já trabalhei com vários outros programas de intercâmbio, como Work and Study, né, intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia. Para quem não sabe, eu tive uma franquia de intercâmbio no Brasil também, antes de me estabelecer aqui no Canadá. E sempre quem ia para o programa de au pair voltava com o melhor nível de inglês. Então eu sempre brinco com as au pairs que eu atendo, que quem faz o programa de au pair, eu boto a minha mão no fogo pelo nível de inglês. Então se você é au pair, confie no seu nível de inglês. Então, como eu disse, é um dos melhores programas de intercâmbio disponíveis. Por quê? Porque vai te preparar muito com o idioma, o que vai possibilitar aí uma grande facilidade numa transição para uma carreira internacional, seja nos Estados Unidos, no Canadá ou qualquer lugar que fale inglês, ou até mesmo quando volta para o Brasil, as pessoas buscam posições ali que vão usar o idioma no dia a dia. Mas o foco desse vídeo aqui é para falar sobre o pós-au pair, depois do programa do au pair, o que fazer, né? E antes de começar a falar sobre isso, eu quero já deixar uma dica aqui para você que está no primeiro ano de au pair, você tem o visto J1 estampado no passaporte e você é elegível ao ETA, que é a Autorização Eletrônica de Viagem, para entrar aqui no Canadá como turista. Então você pode ficar até 6 meses aqui no Canadá com essa autorização eletrônica de viagem. É super barata e também eu posso te auxiliar com esse processo. Se você precisa de ajuda, é só entrar em contato conosco. Aliás, eu já vou dar mais uma dica aqui. Se você está no programa de au pair, você já domina o inglês, como eu falei anteriormente. E se você estiver pensando em vir para o Canadá, já começa a estudar o francês. Hoje o Canadá está muito aberto, tem muitas possibilidades para quem domina os 2 idiomas e está um pouco menos difícil. Eu não gosto de usar a palavra fácil aqui, então está um pouco menos difícil para quem domina o francês. Então, se você já tem um inglês avançado aí, comece os seus estudos de francês e caso queira um estudo mais direcionado, com aulas particulares ou estudar em escolas aqui do Canadá, também pode me chamar que a gente pode auxiliar com isso aí. Mas vamos ao que interessa, bora falar das possibilidades pós-au pair para quem quer ficar nos Estados Unidos. É isso aí. Muitas meninas fazem a opção de solicitar aí a extensão do visto de turismo, né, ou solicitar um visitor visa, né, nada mais é do que estar dentro dos Estados Unidos, solicitar ali para ficar como turista. Muita gente faz essa opção e acaba que continua trabalhando nas famílias que estava trabalhando no au pair. Eu não recomendo, mas não julgo quem faz isso, porque é uma opção para levantar uma grana ali e conseguir ficar um tempo maior nos Estados Unidos. Claro que a gente tem que ter consciência de que o visto de turismo não te autoriza a trabalhar legalmente ali para as famílias. Então, você estará correndo um risco. Mas é uma opção que muitas dessas meninas fazem. Outra opção que muitas das meninas acham que é o caminho mais fácil é o casamento, né? Mas aí isso não depende só de você. Então, fica a seu critério. Se você encontrar aí um marido americano, também tem essa possibilidade de casar e conseguir o green card depois. Rapidamente aqui eu quero falar sobre um erro muito comum que as au pairs cometem no pós-programa ali. Muita gente aplica para o visto F1 e coloca as famílias como sponsor. Isso é um dos maiores motivos para a negativa do visto do estudante. Por quê, pessoal? Porque nada mais é do que você dizer para a imigração, olha, eu estou aplicando para um visto de estudante aqui, quem vai me pagar os meus custos aqui é a família que eu estava trabalhando, mas eu não vou trabalhar com eles, tá? Eu vou ficar estudando só. Então é uma história que não casa muito bem. Então não recomendo que vocês façam isso, tenham bastante atenção. Sobre as possibilidades de estudo nos Estados Unidos pós-au pair, tem muita gente que faz a opção do Community College porque tem custos mais baratos e também das universities, né? Tem tuitions aí, ou seja, o valor do curso que varia de 11 mil dólares americanos até 25 mil dólares americanos por ano. A grande dúvida que fica para quem faz a opção por estudar nos Estados Unidos é se vai conseguir se manter no país durante os estudos. Que aí vai depender de alguns fatores. Primeiro deles, né? Alguns cursos que você faz aí nos Estados Unidos vai te dar a permissão de trabalho dentro do campus, né? Que é o mais normal aí nessas situações de estudar, tanto em colleges como em universidades. Então,
durante o período do curso você pode trabalhar dentro do campus, mas não tem autorização para trabalhar fora. Em alguns casos, você vai ser elegível ao CPT, que é um visto de estágio, né, uma permissão de trabalho de estágio, que vai te permitir trabalhar fora do campus, mesmo que durante os estudos. Mas não são todos os cursos que oferecem o CPT. E também, né, uma possibilidade pós-estudos ali é o OPT, que é um visto de trabalho para você trabalhar dentro da área de atuação, tá? Então é importante frisar aqui que é obrigatório que você trabalhe na área de formação do curso. Esse OPT pode ser de 12 até 36 meses e vai depender ali da área que você estudar. Se for na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, esse OPT pode ser de até 36 meses, ou seja, de 3 anos. Para quem quer saber mais sobre CPT e OPT, tem um outro vídeo aqui no canal que eu faço essa explicação. Eu falo um pouquinho mais e detalhadamente sobre CPT e OPT. Então basta clicar aqui na descrição ou no vídeo que vai estar aparecendo aqui em cima e você vai poder acompanhar essas explicações também. Nesse outro vídeo, além de falar sobre o CPT e OPT, eu também falo sobre a comprovação financeira e um pouco sobre o processamento de visto para o visto de estudante nos Estados Unidos. Como eu falei anteriormente, a grande questão é como se manter no país durante o período de estudos. Então, a minha dica é, busquem sempre cursos que ofereçam um CPT, assim vocês vão conseguir trabalhar até de maneira integral fora do campus, tá, pessoal? O que é muito importante para que você possa se manter ali. Um outro detalhe muito importante é que quando você faz essa mudança de status dentro dos Estados Unidos, ou seja, sair do programa de au pair, indo para o visto de estudante, você fica meio que presa nos Estados Unidos. Você não tem o direito de sair do país e retornar, a não ser que sejam casos urgentes, aí você tem que justificar para a imigração. Então tem que ter bastante atenção nisso também. E um grande questionamento também é, mas e aí depois de estudar, o que acontece, o que eu faço, como eu faço para ficar? Né? Muita gente faz a opção de ficar nos Estados Unidos e durante o período do curso e também quando estiver no OPT, tem que procurar aí uma oferta de trabalho de uma empresa nos Estados Unidos que vai fazer o processo de sponsor para você ficar trabalhando nos Estados Unidos e, consequentemente, lá no futuro tentar aí a possibilidade de um green card, ou seja, da residência permanente nos Estados Unidos. O que não é um caminho muito claro, você não consegue visualizar ali quais são os steps, quais são os passos que você vai ter que tomar para realizar isso, para de fato conseguir o green card. Então não se tem um período específico, não dá para estimar aí, em 5 anos você vai conseguir o green card, ou em 7 anos, ou em 10 anos. Infelizmente não dá para saber exatamente, não dá para traçar aí um planejamento específico para isso. Então, basicamente, o que eu oriento é sempre buscar um curso que faz sentido para você e para os seus objetivos, e claro que esteja dentro do seu orçamento, e também vale lembrar aqui que você vai precisar fazer uma comprovação financeira para o visto de estudos. Então não é só o valor do curso, você tem que comprovar o seu custo de vida mais o valor do curso também para a aplicação do visto. E no visto americano de estudos, você vai aplicar para o college primeiro ou para a universidade, e no momento da matrícula é que você faz essa comprovação financeira. Então, para o college ou para a universidade, você já vai demonstrar ali via extratos bancários que você pode se manter no país e também tem aí o valor para pagar o curso. Bom, eu já falei aqui para focar em cursos que têm o CPT e o OPT, certo? Outra dica importante é que quando vocês fazem um community college, por exemplo, e depois faz a transição para uma university, mesmo que vocês tenham o OPT ali no meio desses cursos, depois que você se gradua na university, você vai continuar sendo elegível a um novo OPT. Então tem pessoas que às vezes vão para o college, estuda 2 anos, sai, pega um OPT, depois volta para a university, estuda mais 2 anos e pega mais um OPT. E ainda tem pessoas que depois vão fazer um mestrado e ainda solicitam um OPT depois também. É um caminho bem longo, né? Vai depender de bastante investimento e também que vocês consigam trabalhar durante o período dos estudos para se manter no país. Mas é uma opção viável. O ponto negativo que eu vejo em relação aos Estados Unidos é de não ter esse caminho claro aí para uma residência permanente, como eu comentei. Não temos como dar com exatidão aí, em 10 anos você vai conseguir, ou em 5 anos você vai conseguir. Infelizmente, a gente não tem como dar essa estimativa já no seu planejamento do quanto tempo você vai precisar para ficar permanentemente no país. Bom, bora falar de Canadá e quais são as possibilidades para au pair depois do programa vindo para o Canadá. Aqui no Canadá tem várias opções, mas a primeira delas é muito interessante, que já é um programa de imigração. Se chama Caregiver, que é um nome antigo utilizado, mas continua sendo falado bastante esse nome, e é um programa de Home Child Provider, é um programa piloto de imigração para quem tem experiência como babá. Que quem é au pair com certeza tem essa experiência, precisava experiência lá para aplicar para o programa e também continua tendo a experiência nos Estados Unidos. Mas como que funciona isso, Stefano? Vamos lá, vou explicar, não vou ir a fundo na explicação, mas para que vocês tenham uma noção de como funciona esse programa de Caregiver. Basicamente, você vai precisar ter um ensino superior, vai precisar ter um passaporte válido, claro, vai precisar de um inglês intermediário, que como eu falei lá no início, eu boto a mão no fogo pelo nível de inglês das au pairs, então você já vai ter esse nível intermediário,
vai precisar comprovar essa experiência de trabalho, vocês têm do au pair e também do período no Brasil, e vai precisar de uma oferta de trabalho de uma família aqui do Canadá. Esse é o detalhe que vai ser o mais complicadinho aí no processo. Não é impossível, mas é um pouquinho mais complicado de conseguir. O que deve ser considerado para o programa de Caregiver é que é um programa com 2.500 vagas e você concorre com outras pessoas. As vagas sempre abrem em janeiro e são super concorridas. Então você tem que estar com toda a documentação pronta, além dessa oferta de trabalho da família, e lá em janeiro aplicar para o programa e conseguir entrar dentro dessas vagas aí, dentro dessas 2.500 vagas. Mas eu arrisco a dizer aqui que é um dos caminhos mais baratos, né? Porque você não vai gastar com college, não vai gastar com universidade e já vai para um programa de imigração, ou seja, você meio que garante que vai ser residente permanente. Quando você consegue ser selecionado nesse programa, você já vem com um visto de trabalho para cá, para trabalhar para a família que te deu a oferta de trabalho, né? Mas não necessariamente precisa continuar naquela família. Se acontecer alguma coisa, você pode trocar, que você vai ter um visto de trabalho, mas para trabalhar só na posição de babá, né? Só na posição de caregiver ali. Então, depois de 24 meses, você automaticamente vira residente permanente aqui no Canadá. Então, é um dos caminhos mais baratos aí, mais tranquilos para que você permaneça no Canadá e tenha aí a residência permanente e depois a possibilidade de uma cidadania canadense, ou seja, tem a possibilidade de você obter o passaporte do Canadá. Mas a gente tem que falar aqui também sobre os caminhos mais comuns de uma au pair quando vem aqui para o Canadá, né? E aí a gente vai ter 3 cenários também, que são os colleges privados, os colleges públicos e as universidades, né, os cursos de mestrado. Vamos começar com a opção do college privado. Quem vem para o Canadá estudar em um college privado vai ter aí a possibilidade de estudar e trabalhar, ou seja, durante todo o período do seu curso você vai ter a possibilidade de trabalhar part-time, 20 horas semanais. Está indo para aula, você pode trabalhar 20 horas semanais em qualquer área de atuação, ou seja, se você quiser vir para cá estudar em um college e continuar trabalhando como babá, está tudo bem, você pode fazer isso. Eu sei que a grande maioria das au pairs já não aguenta mais trabalhar com criança, mas tem essa possibilidade porque você teve experiência nos Estados Unidos, então às vezes pode ser que seja mais fácil de conseguir ali um trabalho part-time como babá. Então não há possibilidade de trabalhar na área do curso e também um fator muito interessante dos colleges privados são os co-ops, são estágios obrigatórios dentro da grade curricular do curso que vai possibilitar que você trabalhe full-time. Esse estágio pode ser remunerado ou não, mas logicamente isso te permite a que seja um trabalho remunerado, então a grande maioria das pessoas busca um trabalho remunerado para preencher ali o co-op e poder trabalhar full-time e levantar uma grana a mais. Além disso, comentei, né, que vocês vão poder trabalhar part-time durante todo o período do curso e quando tiver de férias vai poder trabalhar full-time também de maneira integral. Então, normalmente os colleges privados aqui no Canadá, eles têm muito break, muitos intervalos para que você possa trabalhar full-time e também os co-ops. A grande maioria das au pairs que vêm para cá fazem a transição, né, dos Estados Unidos para o Canadá e escolhem programas em colleges privados que têm uma longa duração, ou seja, aí uns 2 anos, com bastante intervalo e com tempo de co-op para que você possa juntar uma grana. O college privado tem valores mais acessíveis, que podem variar de 4 mil até 6 mil dólares por ano. Então a indicação do college privado acaba sendo para aquelas pessoas que têm um budget mais apertado e também querem vir para cá para daqui a pouco tentar aí a possibilidade de uma oferta de trabalho de uma empresa aqui do Canadá ou até mesmo se enquadrar no programa de caregiver. Eu tenho exemplo de 2 clientes que conseguiram ofertas de trabalho durante o college privado em Toronto. Elas conseguiram o LMAE, que é uma oferta de trabalho para ficar no Canadá com visto fechado para empresas, tá? Então, tem essa possibilidade também. Assim como muitas pessoas acabam ficando no college privado para juntar um dinheiro e depois, consequentemente, estender o visto de estudos e aplicar para um college público. O college público, por sua vez, é ideal para quem tem um budget um pouquinho melhor, porque ele custa um pouco mais caro. Vai ser em média aí 16 a 18 mil dólares canadenses por ano de curso. Mas tem algumas vantagens, por isso que ele é um pouco mais caro. Ele vai ter durante aí o período de estudos as mesmas regras do college privado, ou seja, você vai poder estudar e trabalhar. Vai poder trabalhar part-time durante todo o período do curso, em qualquer área, e também vai poder trabalhar full-time durante os breaks. Mas a grande vantagem é a seguinte, o college público é elegível ao PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, um visto de trabalho aberto depois de se graduar, que ele pode ser de 1 até 3 anos, vai depender da duração do curso. Se você fizer um curso de 1 ano de PGWP. Se fizer um curso de 2 anos, até 3 anos de PGWP. E vale lembrar que depois de se graduar, você também continua podendo trabalhar em qualquer área que você bem entender. Pode trabalhar com a área que teve experiência no Brasil, por exemplo, pode trabalhar como babá ou mesmo na área de formação também. Então é super livre, você pode escolher trabalhar no que bem entender. O PGWP ele é muito bom para quem quer se estabelecer aqui no Canadá, ou seja, depois dos estudos você vai ter até 3 anos de visto de trabalho,
para buscar experiência de trabalho dentro do país e se qualificar para algum dos programas de imigração aqui do Canadá, que são diversos, são mais de 80 programas de imigração, incluindo o Caregiver, claro, mas tem programas federais, programas provinciais, programas por regiões específicas e também hoje tem programas para falantes de francês. Conforme eu falei lá no começo, se você já domina o inglês, é bom dar uma focadinha no francês se decidir vir para o Canadá. E também nós vamos ter os mestrados, então se você já tem um ensino superior, né, e tem a possibilidade aí de aplicar para um mestrado, é uma ótima opção também, e hoje é a opção mais viável para quem vem em casal. Anteriormente, o college público tinha elegibilidade de visto para quem vem acompanhando o estudante, mas hoje, até 2026, pode ser que isso se altere no meio do caminho, mas a regra atual, pela mudança que teve em janeiro de 2024, o governo está aceitando que o acompanhante tenha um visto de trabalho apenas o acompanhante de estudantes de mestrados ou doutorados. Então, para quem está vindo casado, né, ou com união estável, o melhor caminho hoje é fazer um mestrado. Os mestrados também serão elegíveis ao PGWP, e o legal de tudo isso é que se você fizer um mestrado de 1 ano, tem alguns casos que são elegíveis ao PGWP de 3 anos. E se fizer o de 2 anos, obviamente vai ter os 3 anos de PGWP ali. E por que é o ideal para quem é casado, né? Quem estiver acompanhando, ou seja, se você tem esposo ou esposa, né, ele ou ela vai poder trabalhar aí com visto aberto de trabalho durante todo o período dos seus estudos. Então, imaginando o cenário de um mestrado de 2 anos, seu companheiro ou companheira terá um visto de trabalho por 2 anos também. Esse visto ele é aberto, sem limitação de empregador, sem limitação de horas, podendo trabalhar em qualquer área. Eu sempre brinco que quem vem acompanhado, né, quem vai estar acompanhando é quem mantém um pouco da casa ali, porque vai poder trabalhar mais, né, vai ter possibilidade de ter mais empregos ou fazer mais horas de trabalho, e vai manter a casa durante esses 2 primeiros anos. E aí depois, quando aplica para o PGWP, também estende o visto do companheiro ou companheira, e aí os dois vão ter visto de trabalho aberto por 3 anos, podendo trabalhar em qualquer área de atuação. Os mestrados também vão ter um preço um pouquinho maior, né? Maior do que o college privado, por exemplo, mas hoje tem cursos variando de $12 mil canadenses até $25 mil canadenses por ano. E lembrando que durante todo o período do mestrado, o estudante também pode trabalhar part-time, 20 horas semanais, e full-time quando estiver nas férias. Eu postei há alguns dias o mestrado mais em conta vigente hoje no Canadá, que está oferecendo bolsas de estudos para brasileiros. Então, se você quiser conferir, também está aqui na descrição do vídeo. Bom, não quero me estender tanto aqui, mas o que eu queria dizer é que nos dois países, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, você vai ter boas oportunidades de estudo e trabalho. Eu vejo como uma pequena vantagem para o Canadá a possibilidade de você trabalhar fora do campus e em qualquer área de atuação. Além do fato de você poder ir e vir. Você vai ter um visto de múltiplas entradas, ou seja, mesmo que durante os breaks do seu college, você pode aí ir até o Brasil, visitar a sua família e retornar para o Canadá. Ou também, né, fazer viagens aí, ir para os Estados Unidos, caso você tenha o visto de turismo. E além disso, né, eu vejo o Canadá com uma maior clareza nos caminhos para a residência permanente, ou seja, se o seu objetivo é ter uma residência permanente ou green card nos Estados Unidos, né, o Canadá tem uma larga vantagem nisso porque tem diversos programas de imigração que eu já comentei alguns aqui, inclusive o Caregiver. Então, quando a gente fala de Canadá, a gente consegue traçar um planejamento e dizer o que você vai ter que fazer. Claro que não é fácil, mas a gente consegue te dar um planejamento e dizer, olha, se você seguir esses caminhos aqui, é bem possível que você consiga a residência permanente. Isso vai depender exclusivamente do seu esforço e da sua dedicação, mas é plenamente possível. Com um bom planejamento, você consegue chegar lá. Eu sei que é uma decisão super difícil, principalmente porque você já está acostumada com os Estados Unidos também. Então muita gente fica na dúvida, será que eu fico? Será que eu mudo, né? E tento aí a possibilidade de uma residência permanente ou o que eu vou fazer? É uma grande dúvida que fica na cabeça da au pair ali depois do programa. Mas para ajudar vocês, né, também aqui no link da descrição, tem o link do meu e-book gratuito, que fala sobre morar no Canadá através dos estudos. Ali você já vai ter uma noção geral de como funciona o processo de matrícula, processo de visto, e isso pode te auxiliar na sua decisão. O intuito desse vídeo não era fazer uma comparação entre os dois países, até porque tem um outro vídeo que eu falo sobre isso, que está por aqui e está no link da descrição também. Mas eu queria falar para vocês, né, que são au pairs, que o grande trauma da au pair, que eu falo com muitas vezes au pairs e também pessoas que estão ainda no programa, mas fazendo a transição para o Canadá ou querendo ficar nos Estados Unidos, o grande medo são as entrevistas, né, quando vai aplicar para o visto. E o visto canadense ele é todo online, então não vai ter a entrevista. São muitas coisas a considerar e eu queria dizer que eu posso te auxiliar gratuitamente nas matrículas em colleges e universidades nos dois países. Basta acessar o meu site, lá vai ter um botão de WhatsApp, você pode chamar e entrar em contato com a minha equipe para tirar as dúvidas iniciais e vai ser um prazer estar ajudando todas vocês. Além disso, eu ofereço uma assessoria exclusiva, onde a gente vai ter uma chamada de vídeo de 1 hora e vamos alinhar o seu planejamento de acordo com o seu perfil e os seus objetivos. Ou seja,
Nós vamos traçar aí o seu perfil e o que ele representa para ambos os países e ver qual vai ser melhor para o seu objetivo específico. Além disso, depois nós vamos ter suporte contínuo via WhatsApp até você atingir o seu objetivo no país. Contar com um apoio profissional significa aumentar as suas chances de dar certo a transição do programa de au pair para um futuro programa de estudos aí no país que você desejar. Agora eu quero saber de vocês que me acompanharam até aqui, se vocês já decidiram qual é o país que vão morar ou se ainda estão em dúvida e quais são essas dúvidas. Deixem aqui nos comentários. E se você quer entender melhor as suas possibilidades em ambos os países, me manda uma mensagem no Instagram, lá no inbox do meu Instagram, dizendo: sou au pair e vim do YouTube, que eu vou liberar 30% de desconto para minha assessoria exclusiva. Então me manda mensagem lá. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou Stefano Veloso, especialista em educação internacional, e espero te ver em breve morando no exterior através dos estudos.